Queridos, eu queria chamar aqui, sem mais delongas, o apóstolo Ricardo, está ali a sua esposa, bispa Débora, mulher de Deus, também que vai estar, né, levando a palavra do Senhor, mas queria dizer, queridos, que a cobertura dele, né, de um mentor, um homem, um amigo, um discipulador, um homem de Deus, um homem que tem sido muito usado ali em São Paulo, né, aliás, é preletor até internacional, né, vocês sabem disso, né? Então, nós louvamos ao Senhor pela vida do apóstolo Ricardo e que Deus possa falar no teu coração, querido, em nome de Jesus, tá? Eu tenho certeza que vai ser isso. Ah, peraí, não tirou, tem que dar um sorriso aqui, peraí. Aí, agora sim, agora vai. Queridos, então, para nós é um grande prazer, tá? Tê-los aqui. E principalmente, né, o apóstolo Ricardo, um homem realmente que eu tenho aprendido muito, né, e que Deus possa falar no teu coração. Já tem falado, amém? Mas eu tenho certeza que vai falar mais ainda, amém? Vamos orar? Pai querido, Pai celestial, eu quero te agradecer pela vida do teu filho, ó Pai, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações nessa noite, ó Deus, porque nós queremos sim, ó Deus, fazer discípulos, ó Deus, e que o Senhor possa falar, que o Senhor use ele como um canal do Senhor aos nossos corações, e pedimos ao Senhor, então, a tua bênção nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite. Nossa, que fraquinho, faz 3 anos que eu não vejo, você me vê com esse boa noite aí. Boa noite! Quem sobreviveu à pandemia aí faz barulho? Glória a Deus, estamos vivos, cheios de saúde. Abracei o pastor Márcio ali agora há pouco, ele falou assim, você sumiu, rapaz. Não, arrebatado não fui não, né? Glória a Deus. Como estão vocês? Saudade vocês. Ó, Denilson, cabelo ficando branco, é isso aí. Rapaz, disse que o pessoal vai ficando rico, o cabelo vai ficando branco. É a 9ª conferência essa, é? Eu participei das 9. Eu participei desde quando a escola do irmão lá era um sítio. Pela primeira vez, lá onde é a sua escola hoje, ali era um sítio de eventos, né? Eu dormi sozinho num quarto lá, irmão, me largaram lá. Me jogaram num quarto lá, eu fiquei lá a noite inteira. Ficou eu, o Espírito Santo e um monte de pernilongo, foi muito interessante. E aí, mas tinha outro irmão comigo lá, não tinha também? Dormiu mais um comigo, né? Faz tempo ainda, o Elton nesse tempo ele lia a Bíblia em português ainda. Eu estava agora há pouco olhando o Elton, tá um vento gelado aqui, é esse negócio aqui, é? Que está vindo, é? Tá bom. E agora há pouco eu estava vendo ali, o rapaz falou, como é o nome do rapaz? O mestre de cerimônia que está presidindo, é o... Elenir, falou, abre a sua Bíblia e tal, aí o pastor, e a menina também, a que fez a oferta, né, abre a Bíblia aí, etc, aí a minha eu demorei para abrir, eu fui acompanhado do pastor Elton, né, aí eu olhei, não estava entendendo nada, falei, que versão é essa, rapaz, aí fui ver, o cara, tá lendo Bíblia em inglês, irmão, esse mineiro tá muito chique demais. Eu olhei ali, my Lord, Joshua said. Eu olhei ali, eu falei, rapaz, eu conheci o Elton bem mais humilde, bem mais simples, né? Bem mais agora, tá lendo a Bíblia em inglês, Dudu, não é assim não, pastor? Que isso! Gente, estou aqui com a mulher mais linda do mundo, né? Fica de pé, minha gata, fica de pé. A minha gata linda, dá uma olhada, gente, fica de pé. Olha, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada. O que Deus fez comigo, aleluia, eu orei muito, ela não orou muito não, mas eu orei demais, né, e eu trago um abraço aí, tá aqui também o Guilherme, fica de pés bonito, olha a genética, o show pai, o tamanho, né, o Gui, a Isabela, minha futura nora, fica de pé Isabela, olha aí, que linda, né, glória a Deus, só aplaudiu a senhora, bateu palma só, né? Fica de pé de novo, Guilherme, Isabela, fica de pé de novo, isso aí, boa, porque essa tia aqui, ela é babona, ela conhece o Gui desde criancinha, né, o meu outro filho ficou trabalhando, o Luiz, que também é amigo da casa, e esses meus 2 filhos têm sido assim uma grande bênção, servir a Deus junto com eles, né, um baterista, outro é ministro de louvor e adoração,
Os dois estão prosperando tanto na universidade, na pós-graduação, no trabalho, é impressionante. Cadê a moça que fez a oferta, Estela? Arrebentou, hein? Eu estava ali, começou no gênero, falei, chegar em Apocalipse eu dou amém, aleluia. Parabéns, viu? Um pensamento sistemático, isso aí chama-se teologia sistemática, viu? Você faz teologia já? Você fez, né? É legal, mas ela foi indo ali, impressionante, né? Mas é isso, quando a gente obedece, pai e mãe serve ao Senhor, isso vai transferindo para os filhos também, né? Então é muito bacana, tem sido um privilégio andar com os meus filhos, com a minha esposa, com a minha sogra, né? Você sabe que passou 2 anos de pandemia, a minha sogra não deu um espirro, gente. Você acredita nisso ou não? 2 anos, quase 2 anos e meio de pandemia, né? E eu levei ela para a multidão, levava ela para o mercado, levava ela para o banco, eu levava ela para a feira, eu levava, vamos, dona Neide, comigo. Mas aí aquele jeitinho, por que você quer me levar? Falei, vamos comigo passear, que eu sempre sonhei passear com a senhora. Mas nem o Covid quis, irmão, não quis. Graças a Deus, 80 anos não deu um espirro nessa. Um dia, viu, Isabel, a gente estava tomando um café em casa, ela deu um espirro na mesa. Eu olhei para minha mulher e falei, yes, será que é agora, né? Porque daí ela vai deixar herança para mim, né? Mas nada, aqui nada, irmão, tá forte, a véia tá doido. Eu trago um abraço da minha sogra, é brincadeira, eu a amo, né? E ela é uma bênção. Meu pai e minha mãe também mandam um abraço. Meu pai vai fazer 81 anos, minha mãe vai fazer 76. São nossas ovelhas também, fiéis, né? Agora estão fiéis um pouquinho mais no online, por causa da idade. Dirigir em São Paulo é um pouco complicado, mas estão firmes assim que podem. Uma vez por mês na ceia eles vêm, né, amor? A gente sempre oferece um almoço para papai e mamãe. E tá aí meu filho namorando aí a Isa. O Luiz também está namorando firme. Eu creio que já vai sair bolo aí, vamos ver, né? Porque alguém tem que gastar o dinheiro da bisavó, né, amor? Já que a herança não vem para mim, então vê se a bisa, né? Vinha um bisneto para ela aí, mas é bom demais. E um beijão eu trago da Igreja Apostólica da Conquista. Trago um abração do meu discipulador, pastor Odilon, da Igreja Batista em Curitiba. Meu discipulador desde o final de 2005. 2006 fizemos 15, vai para 16 anos de discipulado, de cobertura. E uma grande bênção. Preguei lá agora em agosto. Pregamos 2 vezes lá, né, amor? Agosto, né? Pregamos lá na igreja dele. Ele vai estar conosco agora em novembro, viu, Elton? Faça favor de pôr na agenda. São 26 anos de Igreja Apostólica da Conquista. Nós vamos estar fazendo a grande festa lá. O pastor Odilon já está confirmado. O pastor Eibe está confirmado. Nós vamos estar lá, fazer churrasco. Nós vamos celebrar, né? Nós íamos fazer o ano passado, Bodas de Prata, 25 anos. E aí sim, aí eu consigo olhar todo mundo agora, né? Só que aí com a pandemia não deu para a gente fazer a festa, mas esse ano nós vamos fazer a festa, de 11 a 14 de novembro, sexta-noite, sábado, domingo, segunda e terça é feriado, dia 15 de novembro. Então nós vamos fazer muita festa, nós vamos fazer, se Deus quiser, um jantar, viu, Eliezer? Pega o carro e desce, ou avião, sobe e desce, sei lá o que você achar melhor. Nós vamos fazer um jantar com os fundadores, viu, capitão? Então vocês já estão aí convidados, viu, Dudu? Já estão convidados para a nossa festa de 26 anos de Igreja Apostólica da Conquista. Há 26 anos, né, amor? Estamos ali, começamos do zero, enviados pelo nosso pastor, e todo mundo falava que aquela região era cemitério de pastores, porque era uma região mais pobre de São Paulo, e lá os pastores fracassavam o trabalho, mas graças a Deus tem um grande avivamento acontecendo ali na zona sul de São Paulo, e aquela igreja começou, o primeiro culto, eu e minha esposa pregamos com 17 pessoas, eu estava tão animado, 17 pessoas, de manhã eu fui no salão, abri porta, lavei salão, esfreguei chão, puxei rodo, afinei guitarra, à noite eu fiz louvor, e preguei, fui na porta cumprimentar, limpei a sala, ainda fechei a porta. Como eu gosto de servir. Obrigado, irmão, você é demais. Por que você levou minha água embora e trouxe outra? Não, abre para mim, só tira essa tampinha aqui para mim. Tira essa tampinha, deixa sem tampinha para mim.
por favor. Não, mas você quer fazer esse movimento. Deixa assim a tampinha. Obrigado. Alguém quer água, pessoal? Essa é minha. E hoje, pela graça de Deus, nós temos 9 igrejas espalhadas em São Paulo. E agora, final do mês, eu vou estar com uma equipe de missões de Guiné-Bissau, na África. Já estou sonhando pela fé uma igreja, uma escola lá na África já. Em nome de Jesus. Nosso colégio, nós inauguramos 1 ano antes da pandemia, 2019. E você sabe como é que é colégio, né? Colégio, para começar a responder, no mínimo 5 anos. Para sair da linha da despesa, para começar a empatar. Aí entrou a pandemia. E agora? Aula online para criança. E graças a Deus não perdemos nenhum aluno. Muito pelo contrário, a escola cresceu 10 vezes nessa pandemia. E vai crescer mais ainda. Só que tem um detalhe, pastor Elton. O que eu pago para 2 professores numa escola em São Paulo, o que eu pago para 2 pedagogos, o salário de 2 pedagogos, a somatória, eu planto uma escola inteira com material e professores em Guiné-Bissau, lá na África. É impressionante como tem a oportunidade de tocar as gerações através da educação, através da palavra, através da igreja. Está funcionando cantina hoje aqui? Hoje tem cantina, não, só amanhã? Lanche, coxinha, nada? Tem o quê? Tem o quê? Bombom e doces? Amém. Fala para quem está do seu lado. Esse aí que vai te pagar um doce daqui a pouco, fala assim, você que vai me pagar um doce. Ore por missões, ore pela igreja, viu, queridos? Ore pela escola, ore mesmo. Porque assim, nós temos que trabalhar escolas, educação, missões. Vamos investir em missões. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Que hora fecha a pizzaria aqui em Mateus Leme de sexta? 9h30, 10 horas. Então deixa eu correr então. Fala para esse vizinho que vai te pagar uma pizza daqui a pouco. Fala assim, meu irmão querido. Agora nós vamos orar. Nós vamos orar agora. E o Espírito Santo vai continuar falando nos nossos corações. Amém? Consegue chegar mais perto do irmão assim? Fechar o corredor aí? Consegue? Isso. Olha aí. Sabe o nome da mão direita e esquerda? Pergunta o nome dele. Pergunta, fala assim, você está feliz de estar aqui na casa do Senhor? Quem estava com saudade de uma conferência, gente? É só quando a gente perde que a gente sente falta, né? Você fala, gente, eu ficava assim, parecia uma barata tonta. Falei, porque antes da pandemia eu estava quase quinzenalmente em conferência, servindo, aprendendo, fazendo amigos, né? Sabe qual foi a última conferência que eu preguei? Foi em Betim, aqui no Pastor Francisco, na Canaã. Foi aquela que você foi lá comigo. Não, aí entrou o lockdown na quarta-feira, eu voltei na terça aqui de Betim, dia 18, 19 de março, dia 20 o governador deu lockdown. No domingo seguinte estou eu sozinho lá olhando para uma câmera. Aí eu ia falar assim, fala para quem está, não tinha ninguém. Aí eu falei assim, o Espírito Santo me disse assim, agora não vai ter ninguém mais se aplaudindo. Não tem mais ninguém agora para você falar para quem está do seu lado. Falei, eu faço o quê? Olha para aquela caixinha e dependa de mim, que eu vou me mover. E foi uma bênção, uma experiência tremenda, né? Quebrou toda a nossa vaidade. Quebrou ou não quebrou? Você tem que olhar aquela caixinha, aí você vê mensagem lá, Emirados Árabes. Esse dia estava na nossa live lá, Emirados Árabes, Israel, Itália, Japão, Grajaú, Portugal, Uberaba. Grajaú é um bairro lá da zona sul de São Paulo. Vou contar até 3, você vai pedir para o Espírito Santo ministrar o coração do teu irmão na palavra. Amém?
Pode começar. Pai, em nome de Jesus. Nós oramos agora, Senhor Jesus. Espírito Santo, consagramos a Ti essa conferência, consagramos a Ti nossas vidas, pedimos, Espírito Santo, que o Senhor fique à vontade no nosso meio. Espírito Santo, transforma-nos, fala com a gente, nos cure, nos liberte, nos dê direção, nos dê prumo da Tua vontade e do Teu propósito. Pai, nós abençoamos a Igreja Batista em Mateus Leme. Pai, abençoamos essa igreja local e todas as igrejas aqui representadas. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez nós nos reunirmos nessa casa de oração. Abençoamos cada família aqui representada. Abençoamos, Pai, cada casa aqui representada. Em nome de Jesus, te agradecemos. Em nome de Jesus. Pai, paralisamos qualquer interferência, qualquer tipo de ataque demoníaco, qualquer tipo de dardo inflamado, de dúvida, de incredulidade, Senhor, de distração na mente, de enfermidade, de doença. Nós amarramos agora, paralisamos e declaramos na autoridade do nome de Jesus que estão proibidos de atuar no nosso meio, na nossa vida, no nosso corpo, na nossa mente, pensamentos, sentimentos, em nome de Jesus. E nós ativamos agora os céus sobre as nossas vidas, sobre nosso corpo, nossa alma e no nosso espírito. Oramos, Pai, dando a Ti a glória e a honra, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplaude o Espírito Santo bem forte. Pode sentar-se. Bom, querida, primeiro eu quero agradecer, sente-se por favor, agradecer mais uma vez meu querido amigo, pastor Elton, pastora Isabel e toda a equipe ministerial dessa igreja local. Eu quero agradecer mais uma vez o privilégio de estar aqui. E eu fiquei tão feliz, Elton, porque eu entrei ali na mesa, essa moça que está atrás de você aí, essa de blusa vermelha, ela falou: o senhor não lembra? Não. Deus usou tua vida para curar a vida de quem foi mesmo? A sua vida, né? O que você tinha? Era um pé, né, que estava... E um filho teu também, é? O que houve com o seu filho? O que tinha? Tinha câncer? E aí, está curado? Está curado. Aplaude o Espírito Santo, aplaude. Esse é o nosso Deus. Olha o Juvenal ali. Ô Juvenal, que saudade. Aleluia. Eu andei vendo na televisão lá os milionários de Mateus Leme e tem um nome lá, aleluia. Recebe aí, meu irmão. Glória a Deus, sua esposa está ali, glória a Jesus. Amados, então a gente fica feliz porque a gente vai passando, né? Eu me lembro nossa primeira congresso, não foi nem conferência, foi aquele bate-papo com liderança lá no sítio onde é a escola Inovare hoje. Aquela moça que não podia ter bebê, você lembra disso? Esqueci o nome dela. A Érica. Sabe que essa moça foi com o marido dela lá em São Paulo, levou o bebê dela lá na nossa igreja para dar testemunho lá. Faz o que isso? É amor? Antes da pandemia, eu acho, foi, né? E ela fala: o senhor lembra aquela vez lá naquele sítio? Eu falei: não lembro não, que o senhor falou para pôr a mão na minha barriga, que eu não podia ter nenê, e eu vim apresentar meu bebê aqui. Então deixa eu dizer uma coisa para você: o Deus de milagres não depende de mim e de você. Temos que ter fé. Eu creio que até domingo à noite Deus vai criar uma atmosfera de muita fé no nosso meio, de muitos milagres. Eu via hoje o testemunho do pastor Elton contando do rapaz Elenir, né, Elenir? Milagre do seu braço aí, de uma série de coisas, tanta coisa linda que Deus está fazendo. Só não crê quem não está vendo, quem não quer ver, porque Jesus está operando. Amém, querido? Busque a Deus mesmo. E o pastor Elton, ele entendeu da parte do Espírito Santo de a gente fazer uma reciclagem, fazer uma atualização, depois de tanto tempo parado,
parado assim em termos de vida comum, né, de igreja, pandemia, culto online. Alguns ainda não conseguiram voltar, a maioria já voltou, alguns já estão precisando de uma ajuda, alguns desanimaram. É normal, está acontecendo no mundo inteiro, está acontecendo isso, né? Infelizmente, mexeu com as estruturas de muitas pessoas. E ele entendeu no espírito de conversar sobre um tema que, na verdade, não é um tema de processo, mas na verdade é um estilo de vida de uma igreja local, onde ele coloca ali o tema: entendendo o poder e o propósito do discipulado. Você sabe que tem pessoas que correm do discipulado como o diabo corre da cruz, porque para a gente fazer um discípulo, ou sermos um discípulo, vai requerer realmente uma atitude de muita humildade, de muito quebrantamento. E agora, por que as pessoas às vezes não querem viver um ambiente de discipulado? Muitas vezes, eu vou falar isso com muito carinho, porque talvez não tenha entendido o que é o discipulado. Então eu estou aqui com a minha esposa, até domingo à noite, se Deus assim permitir, para tentar de uma forma prática te ajudar, nos ajudarmos a retomar o que é o discipulado. Que muitas vezes a gente confunde discipulado com pastoreio. Eu vou falar a diferença disso amanhã cedo no workshop. Qual é a diferença de uma coisa e outra? Qual que é a diferença? Nós temos que pastorear pessoas? Sim. Só que tem pessoas, eu falo com muito carinho, não estou pensando em ninguém, que elas estão prontas para ir até um estágio de discipulado, de pastoreio. Mas tem algumas que elas realmente querem viver todos os valores do reino de Deus na vida delas. Elas querem realmente, eu vou falar uma frase forte aqui, vocês estão prontos para ouvir uma frase forte? Não vou falar não, o pessoal não está pronto não. Vocês estão prontos? Sabe qual é o propósito final de um discipulado? Sabe qual é o objetivo final de um discipulado? Sabe qual é? É ajudar aquela pessoa que você está servindo como discípulo, para ele ser igualzinho a Jesus. Pastor, isso é impossível, me perdoa, isso é utopia. Bom, então a gente tem que jogar a Bíblia fora. Que está preto no branco lá em Romanos 8, 28, que o propósito de Jesus, desde antes da fundação do mundo, é que nós fôssemos conforme a imagem e semelhança de Jesus. Então, pastoreio é ajudar as pessoas com as lutas. O pastoreio é você ajudar as pessoas com as dificuldades do dia a dia. Puxa, a irmã ali, puxa, ora por mim, eu estou com uma enfermidade. Estou pastoreando, estou orando, estou ministrando a vida dela, estou servindo o pastoreio. Agora, ali eu não investi nada no caráter dela, ali não investi tempo de andar com ela, eu e minha esposa, para fazer amizade, para conhecer, para investir profundamente, para trazer valores do reino de Deus. Quantos aqui se converteram com mais de 20 anos, mais de 30 anos? Eu tinha 30 anos e me converti. Quantos assim? Já se converteu mais maduro? Levanta a mão, mais maduro. Faz um tchau para mim, assim, tchau. O que acontece? Com quantos anos você se converteu? 27, hoje você tem quanto? 30, 34, ok. Até os 27, você viveu fora dos padrões de Jesus. É ou não é? Eu também, até os 25. Dos 27 aos 34, o que aconteceu com a irmã? Ela está tendo que aprender como viver os valores do reino de Deus. Por quê? Aqui na cachola dela, aqui, pastor, aqui na cachola dela, aqui, ó, no sistema de crença dela, nos pensamentos dela, o que ela tem aqui dentro, a maioria das coisas é o que ela aprendeu nos 27 anos de vida, e que muitas vezes não tem nada a ver com o padrão de Deus. Então é um padrão de relacionamento errado, é um padrão, às vezes, não é você não, viu, irmão, só estou dando um exemplo. Às vezes é um padrão de mentira, às vezes é um padrão de não saber tratar as pessoas, às vezes é um padrão de um namoro impuro, às vezes é um padrão de falcatrua, sabe aquela coisa? Aí a pessoa converte, alguém prega Jesus para ela, ela nasce de novo, ela fala, eu quero Jesus, Jesus é meu Salvador. Amém? Ela sepulta, ela vai lá para o batismo e é sepultado. Sim ou não?
Aí o que acontece? Agora ela precisa aprender agora, não um conjunto de teologia. Ela precisa aprender na prática o que é ser um seguidor de Jesus, o que é ser um discípulo. E aí é que entra o grande problema. Por quê? Para a pessoa aprender agora a andar como Jesus quer que ela ande, ela vai ter que abrir mão, ela vai ter que se arrepender diariamente, ela vai ter que confessar pecados, ela vai ter que estar aberta para ser confrontada, e muitas vezes, pastor Isabel, as pessoas não querem isso. Eu penso diferente, pastora, mas não é questão do que você pensa, do que eu penso. Um seguidor de Jesus, para ele ser igual a Jesus, ele precisa andar conforme o propósito de Jesus. Tem gente aqui comigo ainda ou não? Fala para o vizinho aí, pastoreio é uma coisa, discipulado é outra coisa. Você quer saber em detalhes a diferença? Eu vou contar no workshop amanhã cedo. Mas hoje, amanhã cedo que hora? 9h30. 9h30 amanhã, né? Que hora que é amanhã, pessoal? 9h30? Quem vai vir? Levanta a mão. Ih, meia dúzia só, pastor. O restante não vai vir não, hein? Eu vou vir também, tá? Se o pastor não fizer questão, eu fico dormindo até meio-dia também, não tem problema não. Mas antes da gente falar essas diferenças, eu quero que você entenda, e eu quero rapidamente repartir com você em alguns minutos, 4 valores que envolvem o discipulado. É como se eu tivesse, você colocou as sapatas aí, né, fundação para você levantar o prédio. Eu queria falar um pouquinho desse fundamento do discipulado, antes a gente colocar mais coisas que eu vou estar te servindo com algumas coisas, minha esposa também. Eu quero que você entenda um fundamento do discipulado, e para isso eu quero usar um texto base, clássico, sobre discipulado. Por favor, a mídia coloca para mim Mateus capítulo 28, de 16 ao 20. O que está acontecendo aqui? Olha para mim que eu vou te explicar. Jesus aparece ressuscitado, depois que ele é crucificado, morto, ele aparece ressuscitado, e ele dá um comando para as mulheres que encontraram com ele, diz assim: diga para os meus irmãos, meus discípulos, para eles me encontrarem na Galileia, lá no Monte da Galileia. Quando chegou lá no Monte da Galileia, Jesus apareceu para eles ressuscitado. Quando eles viram Jesus, a palavra diz que alguns adoraram e outros duvidaram. E aí Jesus vai trabalhar alguns fundamentos sobre missão da igreja. Sabia que a igreja tem uma missão? Grita comigo, a igreja. Não, isso não é grito. Aqui em Minas grita é assim, lá em São Paulo grita e derruba o telhado. Vai lá, grita comigo. A igreja. Eu pensei que era diferente. A igreja tem uma missão. Qual é a missão? Fala para o vizinho, fazer teatro. Fala para o vizinho, dançar. Fala para o vizinho, cantar. Fala para o vizinho assim, fazer coral. Ué, parar de gritar por quê? Porque se todas essas coisas não tiverem o propósito de cumprir a missão, estamos perdendo tempo e dinheiro. Porque a missão é fazer discípulos. E a gente gasta tanto tempo e tanto dinheiro com coisas que não fazem discípulos. E cansa. É quanta atividade. É ensaio disso, é ensaio daquilo, é isto, é aquilo. Mas é célula, é não sei o quê. E fazer discípulo? É que a gente não consegue fazer discípulo numa sala de aula, pessoal. Jesus nunca sentou um pessoal dentro da sinagoga para fazer discípulo. O discipulado acontece num relacionamento do dia a dia. Relacionamento com Jesus e relacionamento entre as pessoas. Estamos juntos? Aí tem um pessoal me olhando tão sério, Elton, aqui. Então vamos ler o texto bíblico. Então, os 11 discípulos partiram para o monte da Galileia e foram para o monte que Jesus havia indicado. Quando viram Jesus, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade
no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a dançar. Ensine esses novos discípulos a cantar. Ensine esses novos discípulos a cantar no coral. Ensine esses novos discípulos a fazer qualquer coisa. É isso que está escrito? Não. Não, tem um pessoal que me olhou com a testa assim franzida. Que versão que ele está lendo? O pessoal perguntando ali. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens, a todos os princípios que eu, Jesus, lhes dei. E lembre-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui tem 4 princípios fundamentais para um discipulado. E como é uma conferência, espero que você esteja anotando. Por que chama conferência? Conferência, você vai conferir aquilo que você vive com aquilo que a palavra de Deus ensina. Vou para uma conferência. Conferência é para conferir. Então quero que você confira se é dessa forma que nós estamos praticando. A primeira coisa, querido, o primeiro princípio, volta lá no verso 16, por favor, mídia. Então os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Onde nasce o fazer discípulos? O que esses discípulos foram fazer nesse monte? Repete comigo: Jesus. Está fraco. Jesus. Só as mulheres. Jesus. Só os homens. Jesus. Todos juntos. Jesus chamou aqueles homens para um relacionamento. Quem que eles encontraram no monte? Sabe quem, pastor Isabel? Encontraram Cristo ressuscitado. Você só pode fazer um discípulo se primeiro você tiver uma experiência com Cristo ressuscitado. Porque se você não tiver uma experiência com o Espírito Santo, você no discipulado só vai transferir teologia. Você só vai transferir teoria. Você está aí comigo? Então a primeira coisa é que se você quer realmente cumprir o propósito e o poder de um discipulado, a primeira coisa, número 1, anote aí na sua agenda e no seu caderno, número 1, é necessário um relacionamento com o Espírito Santo. É necessário. Irmãos, foi feita uma pesquisa, querido, de cada 10 cristãos, 7 não têm vida de oração. É impressionante. Você fala: mas querido, por que você não ora? Eu não tenho tempo, pastor. Mas como é que você tem tempo para Netflix? Como é que você tem tempo para jogar bola? Como é que você tem tempo para andar de bicicleta? Como é que você tem tempo para tanta coisa, academia, e você não tem tempo para o Cristo ressuscitado? Então, se você quer entender o princípio do discipulado, meu irmão, às vezes, quantas vezes eu te ensinei algo teológico, Elton? Fala a verdade. Que a gente conversou em si, e olha que a gente já conversa faz 10 anos. Mas é vida na vida. A gente conversa sobre casamento, conversamos sobre finanças, conversamos sobre escola. Como é que você está vendo isso na igreja? Como é que você está lidando com isso? Como lido com esse problema? O que você está conquistando aí que eu quero aprender também? E aprendemos juntos. Por quê, querido? Qual é a primeira pergunta que eu faço para o Elton quando a gente aparece lá na câmera para fazer o nosso discipulado? Como está a sua vida com Deus? Porque se ele responder para mim que ele não está com vida de oração, que ele não está com vida de palavra de Deus e meditar a palavra, ele pode estar fazendo tudo, querido, menos fazendo discípulo. Porque não há como fazer discípulo, é algo espiritual. Grita: é espiritual. Tudo na igreja é espiritual, querido. Vai abrir um culto, o culto é espiritual? Ele tem que começar com oração. Nós vamos louvar aqui, vamos adorar, o grupo tem que ter o quê?
Vida de oração. Nós vamos abrir uma célula, o que precisa ter? Vida de oração. O anfitrião vai abrir a casa, o que tem que ter? Vida de oração. Você vai marcar para fazer um discipulado, para você investir na vida de alguém? É necessário vida de oração. Grita comigo, número 1. Vida de oração. Deixa eu te falar uma coisa. Agora eu vou dar um depoimento pessoal meu, testemunho. Quando em 1991 eu fui batizado no Espírito Santo, dia 31 de março de 1991, meio-dia 5, ali eu nasci de novo, fui batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo me encheu, e ali eu fiquei como Paulo, cego, fui arrebatado, tive uma experiência com o céu, passei 45 minutos no chão, falando em línguas, e um cara que estava há 25 anos dentro de uma igreja tradicional. Eu levantei dali, mesmo que eu não quisesse, eu não conseguia ficar sem fazer discípulo, mesmo sem saber de MDA. Por quê? Porque quem tem uma experiência com Cristo ressuscitado, ele vai transferir essa vida de Deus para as pessoas. Vai transferir a vida de Deus para os seus filhos. Vai transferir a vida de Deus para o seu rebanho. Vai transferir a vida de Deus para a sua esposa. Se você é casado, se você é solteiro, você vai ser a lâmpada na tua casa. Você vai ser a candeia acesa. Hoje o Alfredo me falando dos filhos, com a boca tão cheia de alegria dos filhotes. Falou, inclusive a minha mais velha, hoje vai falar à noite. Quando ela subiu ali, ele veio ali, começou uma molhadeira. Eu falei, o que é essa água aqui? Era o pai babando ali do lado, e não sei o quê. É assim quando os meus ministram também. Por quê, querido? É a transferência, é gostoso, né? Esse é o legado, é a herança que a gente deixa. São filhos apaixonados por Jesus, que amam a Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, quando a gente encontra o Cristo ressuscitado, e olha, deixa eu falar uma coisa com respeito, não estou pensando em ninguém. Não recebe isso como peso, eu te amo. Mas quanta gente está dentro da igreja há anos e nunca experimentou Jesus? Nunca teve uma experiência com Jesus. Sabe por que esses caras saíram? Desculpa a linguagem popular. Sabe por que esses homens saíram e transtornaram o mundo? Quando eles chegavam na cidade, o imperador, os líderes do Império Romano falavam, a turma que está transtornando o mundo aí chegou aqui na nossa cidade, acabou. Chegou esse tal de discípulo de Jesus aí, esses caras vão fazer o fogo na cidade aqui. E hoje, querido, quando fala de um cristão, as pessoas tiram sarro. Onde estão esses discípulos de Jesus? Levanta a mão direita e dá um grito bem alto. Estou aqui. Estou aqui. Mas você falou isso para mim ou para Jesus? Então fala para ele, estou aqui, Jesus. 1, 2, 3, já. Onde está a turma do fogo incendiado? Olha lá o verso seguinte, olha o verso seguinte, o 17. Quando viram Jesus, o que eles fizeram, querido? O que eles fizeram? Adoraram, ou seja, quem encontra o Cristo ressuscitado a partir daquele dia, eu não conseguia mais ser um crente de bater cartão de domingo, pastor Elton. Eu não conseguia mais pegar meu violão e minha guitarra e ministrar louvor na igreja, sem as lágrimas descerem. Eu não conseguia mais ser um cara careta, nominal, mas eu encontrei Jesus, e eu queria adorá-lo, e alguns amigos que foram comigo no mesmo retiro, no dia que Deus me pegou, alguns duvidaram, então até hoje lá batendo palma, daquilo que Deus faz, e eu estou aqui, Mateus Leme, servindo. Isso não me faz melhor, só me traz mais responsabilidade. Levanta a mão direita para esse irmão que vai te pagar a pizza de mussarela daqui a pouco, fala assim, meu irmão querido, não, esse que você vai levar, que vai te convidar para jantar na casa dele, fala assim, meu irmão, se você encontra o ressuscitado, você se torna um adorador, e todo adorador, ele é um discipulador, porque discipulado nada mais é do que transferir a vida de Jesus para outra pessoa. Agora, se um discipulador, oi Emily, se o discipulador não tem essa experiência com o ressuscitado, ele vai transferir um manualzinho, uma apostilinha para o discípulo, ele não vai transferir vida.
1 Coríntios 11, não precisa pôr não verso 1, sabe o que Paulo escreveu aos Coríntios? Pode parecer arrogância, mas ele disse assim, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabe por quê? Porque Paulo, no caminho de Damasco, Saulo teve uma experiência com o Cristo ressuscitado. Falou, ei, eu sei quem eu sirvo, eu sei com quem eu tenho relacionamento, eu sei que Ele está vivo. Sabe por quê, querido? Ninguém vai sentar na minha frente, na sua, ninguém vai andar comigo em discipulado, se o meu assunto for religião, querido. Religião tem várias. Às vezes as pessoas vêm para a minha célula, para a nossa célula, né, amor? A gente lidera uma célula, eu e minha esposa, toda quarta-feira. Inclusive já multiplicamos 4 células esse ano, só esse primeiro semestre. E até o final do ano eu vou multiplicar mais umas 2. Muita gente chegando, muita gente. Aí o que acontece? As pessoas vão lá e falam assim, ai que gostoso. É simples, mas da mesma forma que é simples, é tão... Eu falei, esse tão que você está dizendo aí não tem nada a ver comigo, com ela. É Jesus que está em liberdade no nosso meio. 2 aleluias só aqui. Por sinal, pastor, deixa eu falar uma coisa. Se você quer ver isso aqui andar na tua igreja, pastor, líderes, lidere uma célula. Eu o resto da minha vida vou liderar célula com a minha esposa. Como assim? Com 9 igrejas, com um monte... Eu não abro mão. Porque a hora que eu falo lá no púlpito, as ovelhas olham e falam, eu sei o que esse cara está vivendo. Ele está vivendo, por isso que ele está falando. Não adianta empurrar, nós temos que liderar. Levanta a mão direita para essa pessoa linda, simpática, sorridente, fala assim, meu irmão querido, a primeira marca para um discipulado, torne-se um adorador. Encontre Jesus no monte da Galileia. Agora pergunta forte para ele, pega na bolinha do cotovelo, cutuca ele e fala assim, como está a sua vida de oração? Não, cutuca ele, dá uma mexida na coluna dele. Como está o seu tempo de oração? Como está o teu tempo de intimidade com a palavra? Como está o seu tempo de intimidade? Como está? A segunda coisa, querido, olha lá, o próximo verso, por favor, mídia. A segunda marca, Jesus se aproximou dos discípulos, primeira coisa é o relacionamento. Olha, a segunda coisa para fazer um discipulado, pessoal, a segunda marca, olha o que Jesus disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A turma vai direto, pastor Elton, no verso 19, ide portanto e fazer discípulo. Não tem como fazer discípulo se você não fizer o ponto 1 e o ponto 2, o ponto 1 é se tornar um adorador, uma pessoa de oração, uma pessoa que tem relacionamento com Jesus. Levante a mão bem alta assim, uma das suas mãos, diga assim, eu vou gritar meu nome e você grita o teu, tá bom? Ricardo, eu grito o meu, você grita o teu. Ricardo, se você tem vida com Jesus, quando você for servir uma pessoa, a vida de Jesus que está em você vai influenciar aquela pessoa. Você vai transferir, Ricardo, você vai influenciar aquela pessoa, mas não com religião, não com teologia, mas a vida de Jesus vai tocar a vida. Amém, querido? Lembra quando Jesus está com os 2 discípulos no caminho de Emaús? Você lembra? Lembra lá em Lucas 34? Lembra disso? Que aí os discípulos do caminho de Emaús falaram assim, puxa, não queimava o nosso coração enquanto ele nos falava? Por quê? Porque Jesus estava cheio de Jesus. Jesus era cheio do Espírito Santo. Ele tinha a presença de Deus na vida dele. Eu profetizo igreja batista, eu profetizo igreja local, eu profetizo o povo de Deus, que o teu coração está cheio de Jesus, a tua vida está cheia do Espírito Santo, e a tua vida vai influenciar pessoas, no nome do Senhor Jesus, vai influenciar pessoas, no nome do Senhor Jesus. Influenciar para quê, meu irmão? Para ele trocar de religião? Era da religião A para a religião B? Não, para ele encontrar no monte da Galileia, aquele que vive para todos sempre. A segunda marca, querido, de uma pessoa que quer fazer discípulo, ele tem que entender que nós não vamos fazer, é o meu discípulo. Aqui, eu que mando, eu sou discípulo, eu sou discipulador. Não, querido, toda a autoridade no céu, diga no céu, e na terra, estão na mão de Jesus. Qual a autoridade que sobrou para o diabo?
Bom, ali no grego, aquela palavra toda, significa toda. No hebraico também. Toda a autoridade foi dada para Jesus. Ele conquistou isso na cruz do Calvário. Ele despojou principados e potestades. Toda a autoridade foi dada na mão dele. Então não é só, querido, por que ele está falando de ambiente de guerra espiritual? Por que ele está falando de ambiente de guerra no contexto de discipulado? Porque, meu irmão, o diabo não quer a gente fazendo aquilo que Jesus mandou fazer. Ele quer a gente frequentando a igreja de boa, ele quer a gente fazendo alguma coisa de ministério de boa, mas a hora que entra uma determinação, eu vou fazer aquilo que ele mandou fazer, ou seja, ensinar pessoas a obedecer tudo que Jesus ensinou. Agora, Elton, se eu vou te ensinar algo que Jesus ensinou, eu vou te ensinar, você olha para mim, mas aquilo eu ainda não faço na minha vida, aqui não tem discipulado. Aqui tem o que Jesus chama em Mateus 23 de hipocrisia. Hipocrisia é quando a gente fala e não vive. Por exemplo, a moça que veio falar de oferta, né, de dízimo. Se ela não fosse uma dizimista e ofertante, a palavra dela ia ficar no ar. Porque só se produz vida quando nós não vivemos em hipocrisia. Por exemplo, se eu falo, meu amor, eu te amo, quero ser o marido bíblico e tal, e as pessoas vão lá na minha célula, convivem comigo lá no churrasco, meus filhos olham, e eu não trato ela da forma que eu estou falando lá no púlpito, nem meus filhos querem estar na igreja. Eu estava conversando com o nosso pastor da nossa igreja das crianças, que nós temos uma igreja para as crianças, só para as crianças, uma igreja mesmo. Não é ministério infantil, é uma igreja. E ele falando assim, a gente está conversando com alguns meninos de 10, 11 anos, que eles falam assim, que a hora que eles puderem, eles não querem mais vir para a igreja. Aí a gente fica desesperado. Como assim, pastor? Me conta isso. Porque o meu pai e minha mãe são obreiros aqui, são diáconos, são não sei o que e tal. Eles brigam a semana inteira, pastor. Aí quando eles gritam, eles se ofendem, é uma gritaria em casa. Aí chega domingo, põe um crachazinho com a cara lavada e fica dando a paz do Senhor para todo mundo, né? Eu não quero viver isso não. 10 anos, 11 anos, quando tiver 18, 19, não quer mais pisar na igreja, irmão. Aí você vai falar, foi o diabo? Não. Então nós temos que tomar cuidado que fazer um discípulo, a gente vai fazer com a vida de Cristo em nós. E se você vai tratar algum assunto com o seu discípulo, e aquilo ainda não é real para você, você tem que ser honesto com ele. Dudu, essa área aí, cara, ainda estou sendo tratado. É assim que a Bíblia diz, é assim, para fazer assim. Eu quero te confessar que ainda estou aprendendo, meu discipulador está me ajudando. É honesto isto. Ele fala, legal, o Ricardo está assumindo que ele ainda está aprendendo nessa área aí, legal. Está procurando ser uma mulher mais controlada, gritar menos, um homem mais bíblico, que serve, que ajuda, né? É isto. As pessoas não estão procurando pessoas perfeitas, elas estão procurando pessoas honestas. Tem gente honesta aqui? Faz barulho. Tem gente transparente aqui? Não? Diminuiu, glória a Deus, né? Diminuiu. Levanta a mão para esse irmão que vai te pagar um cheeseburger daqui a pouco. Fala assim, meu irmão, minha irmã, eu declaro que você é um poço de transparência, em nome de Jesus. Agora, querido, olha para mim aqui, eu já estou encerrando. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que Jesus está dizendo? Eu estou colocando um ambiente para se fazer discípulo. Por que é interessante, quando a gente vai fazer um discípulo de Jesus, a gente ter essa mentalidade? Porque, querido, quando você vai ensinar princípios da palavra para as pessoas, o diabo, ele vai tentar mentir o tempo todo. Ele vai mentir para o discípulo, dizendo, mas você está preso nessa área aqui ainda. Aí você tem que lembrar o quê? Toda autoridade foi dada para Jesus no céu e na terra. E essa autoridade ele deu para a igreja. Tem igreja de Jesus aqui?
deixa o capitão ali, o Alex, deixa ele aparecer de farda, meu irmão. Se ele aparecer com a camisa polo ali na esquina tal, não acontece nada. Agora deixa ele aparecer com a viatura e fardado. O pessoal, não precisa chutar a pedaleira. Às vezes a gente vê comando lá na avenida de casa, lá longe tem um comando. O que você faz? Abre os vidros, acende a luz, faz cara de bonzinho. Bom dia, bom dia. Por quê? A autoridade. Você está no meio da avenida aqui, essa expressa aqui, essa estrada aqui. À noite, 5 para meia-noite, está voltando de Itaúna. Foi lá, tá. No meio da estrada, tá lá um cara, o Alex, camisa polo, vamos supor que você não conhece, tá de jeans e tal, ele para no meio da estrada, você está vindo lá, 80 por hora. Aí ele vai no meio da estrada e... Você faz o que, irmão? Passa por cima. Ou você desvia, certo, Eliezer? Por quê? Você vai parar? Esse cara vai me assaltar, esse cara é louco, pode estar embriagado, não é, Márcio? O cara... Agora, se o Alex estiver com farda, com a viatura, um negoção aqui e tal, tá vindo. Mexeu a lanterna, encosta, o que você faz? Passa por cima? Desvia? Engata a marcha e sai correndo? Toma uns pipocos, você vai ver só. Os caras só ligam a sirene e vão atrás. Por quê? O que mudou, gente? Só a farda? Não, a autoridade. Jesus disse, toda autoridade me foi dada. O diabo e o demônio tremem na autoridade de Jesus. Ele não tem mais, ele é um mentiroso, ele é um usurpador. Então Jesus está dizendo assim, você vai para Galileia, torne-se um adorador. Amém? Toma posse da minha autoridade. Olha o próximo verso. Baseado no relacionamento comigo, tá pegando? Pegando a minha autoridade, você não vai fazer discípulo do Ricardo, é a minha autoridade. Número 3, agora você faz discípulo. Olha o portanto, essa palavra portanto, os professores de português, significa assim, acontece algo, portanto faça tal coisa. Então, se tentar fazer discípulo, sem uma vida com o ressuscitado, Galileia, monte, adoração, sem tomar posse da autoridade, sabe por quê? Você vai fazer discipulado, quantos aqui já tentaram fazer um discipulado e sentiu uma resistência brava espiritualmente? Já sentiu, Isabel? É terrível. Você tenta marcar um horário, não vai, a pessoa força, você tenta marcar de novo, e dá impressão, e não é que a pessoa não quer, não gosta, não é nada disso não, é que o inimigo, ele não quer que a gente cumpra a nossa missão, de fazer discípulo, de ensinar a pessoa a viver tudo que Jesus ensinou. Quantos aqui nesse auditório já estão vivendo igualzinho Jesus? Igualzinho. Caráter, poder, unção, santidade. Levanta a mão, quantos? 1, 2, igualzinho. Quem olhar para você consegue ver Jesus. 100%. Quem? 2. Tá, eu ainda preciso melhorar bastante coisa na minha vida ainda. A glória a Deus pela vida dos irmãos. Glória a Deus. Todos nós estamos num processo de nos tornarmos semelhantes a Jesus. Alguns já avançaram mais, como os irmãos, outros estão aprendendo. Por quê? Porque o Espírito Santo nos foi dado exatamente para formar Jesus em nós. Para formar Jesus em nós. Então, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Vão e façam. Repete comigo, eu grito meu nome, você grita o teu, pode ser? Ricardo. Espera aí, só um pouquinho que eu vou tomar água, porque eu pedi um grito, espera aí. Ricardo. Primeiro lugar. Diga, primeiro lugar. Garanta que você tenha intimidade com Jesus. Segundo lugar. Tome posse da autoridade de Jesus. Número 3. Faça discípulo. Ajude a pessoa a andar nos valores de Jesus. Amém? Amém?
E quem fizer esses 3 pontos, tem o 4º e último, que é uma promessa. Olha lá, ensine esses novos discípulos a fazer o que, gente? A obedecerem a quantas ordens de Jesus? Todas as ordens. Então vamos lá, Jesus mandou perdoar? Sim ou não? Então você vai conversar com alguém, ela tem mágoa de uma pessoa, o que ela tem que aprender a fazer? Liberar o perdão. Aí ela olha para você e você já perdoou a tua mãe? Não, aquela desgraçada não. Vai ter autoridade nisso? Não, então aqui não tem discipulado, pode esquecer. Esquece. Porque as pessoas primeiro vão ler a nossa vida como discípulo. É forte isso? Não. E quantas vezes devo perdoar? Não, comigo é assim, pastor, é uma vez só. Uma vez eu perdoo. Na segunda, de mal até o Natal para comer mingau. E Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. Quem aqui já ficou com amargura no coração em relação a algum assunto? Além de mim. Tem um pessoal honesto aí. Pode ficar amargura no coração? Não, porque a raiz de amargura, ela contamina. É ou não é? Agora eu vou fazer uma aqui, essa aqui eu sei que ninguém fez, mas só vou perguntar só para desencargo. A Bíblia fala que falar mal dos outros é pecado. Alguém aqui já falou mal de alguém? A irmã ali do fundo está com as 2 mãos. Então, a hora que chegar no discipulado, tomar cuidado, porque a pessoa vai querer vir te falar, como é seu nome? Claudinei. Eu estou ali discipulando o Claudinei, ele começa a falar mal do Guilherme. Aí eu falo assim, Claudinei ou Claudinei, você não pode falar mal do Guilherme, é maledicência. Isso não cabe a um discípulo de Jesus, entendeu? Claudinei, você está falando do Guilherme, mas eu queria aproveitar, já que você está falando dele, eu quero falar do Elton também. Rapaz, sabe que o Elton, e não sei o que e tal, o que acontece com o Claudinei em relação a mim, que sou discipulador dele? Falei, rapaz, esse discipulado do Ricardo é furado. Porque eu falei para ele que estava falando mal, ele me corrigiu, mas acabou de falar mal de outra pessoa. Está entendendo como é sutil, pessoal? Quem está entendendo? Eu estou procurando ser prático, assim, brincando, de uma forma leve, mas é muito sério, e é por isso que muita gente não quer fazer discipulado. Quer um outro ponto que pega muito forte? Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Jesus ensinou a viver em santidade? Sim ou não? Lá em João 17, ele disse, eu me santifico em favor deles, para que eles se santifiquem mais ainda. Aí a pessoa, você fala assim, Eliezer, você tem que viver em santidade, cara. Aí o Eliezer fala assim, mas eu pequei. Falei, por quê? Eu amaldiçoei o Galo, o Atlético, e não sei o quê. E eu estou brincando, tá? Estou dando só uma brincadeira aqui, por favor, hein? Ninguém se ofenda, tá? Aí eu chego para ele, rapaz, você não pode amaldiçoar o Galo, entendeu? Fica em paz. Não fica discutindo esse tipo de assunto. Um é primeira divisão, outra é segunda. Não mistura essas coisas e tal. Aí, eu estou brincando. Aí ele chega... Estou brincando, viu? Estou brincando. Aí o que acontece, querido? Ele vai lá, tal, santidade. Aí eu chego lá vamos pegar outro aqui. Pro Israel. Ô Israel, você sabia, cara, que o Eliezer amaldiçoou o Galo, cara? Aí o Israel fala assim, é mesmo, é? Sério? Tal. Aí o Israel um dia cruza lá num futebol. Ô Eliezer, é verdade que você amaldiçoou o Galo? Aí o Eliezer vai fazer o quê? Peraí. Eu quero ser santo. Eu confessei um pecado para o meu discipulador. E ele não levou isso a sério. Ele foi lá e falou para o outro. Acabou. Nunca mais isso aqui tem discipulado. Acabou. Acabou a confiança. Aqui não tem. Sabe por quê? Porque eu fui ajudá-lo numa área, mas eu sou doente em outra. Qual é a minha doença? Sou fofoqueiro. Não, eu vou falar para a irmã, só para a irmã orar. Não faça isso, é fofoca. Não, mas é só para ficar entre nós da intercessão e metade da cidade. Não faça isso, é fofoca.
Não, é para minha esposa. Não fale nem para a esposa. Mas é minha esposa. Não fale nem para a esposa. Mas pastor, gente do céu, não fale nem para a esposa. Então você está querendo dizer que a minha só deve fofoqueira? Não. É um princípio espiritual. É um princípio. Jesus foi trocar uma ideia. Nicodemos foi falar com ele em João 3, de 1 a 8. Ele foi falar com Nicodemos, foi falar com Jesus e ele. E Nicodemos era como se fosse um senador hoje, um ministro, um cara importante. E Jesus fez o que no dia seguinte? Ô João, Pedro, ô Tiago, rapaz, ontem eu tive com Nicodemos aí. Esses caras são terríveis, né? Esses fariseus, olha, tudo Zé Mané, não pode. Nós temos que ensinar, querido, e as pessoas estão lendo a minha vida. Eu já contei para vocês, que uma vez eu estava pregando lá no Pastor Cleiton, em Barueri. Acho que eu devo ter contado isso já. Se não contei, vou contar. Eu estava ali pregando, irmão, pensa Deus fazendo milagre, operando cura, e aquela pregação, eu já estava todo suado, camisa colando e tal, e uma hora chamei os enfermos, tinha uma mulher enferma ali, eu cheguei assim, amor, por favor, amor, ore aqui por ela, está com a coluna ruim, por favor, meu amor. Aí a minha esposa chegou, botou a mão na coluna da mulher, e nós oramos lá do palco, ela orou também, a mulher foi curada, e acabou o culto, estava lotado, acho que uns 1000 pastores e líderes lá em Barueri. Daqui a pouco veio um casalzinho chorando, meu irmão, babando de chorar, babando, vieram na minha direção, e eu já fiquei todo empolgado, entendeu, Lucão? Que eu falei, como Deus me usou, hein? Aí chegou, pastora, o casal veio, ele olhou para mim, pastor, chorando, ele e a esposa, e aí, Mara, os dois chorando assim, abraçou, eu falei, meu irmão, como Deus falou na palavra com a gente, né? Eu estava já se achando o último gole de Coca-Cola da garrafa, já estava, né, a última bolachinha do pacote. Aí ele falou, não, pastor, não, eu não lembro de nada que o senhor pregou. Falei, meu Deus do céu, pronto, estou aqui 1h30 suando aqui. O senhor me discipulou, quando o senhor chamou sua esposa de meu amor. Faz 5 anos que eu maltrato essa minha esposa. E a gente estava lá na última fila chorando, e um pedindo perdão para o outro. E eu suando. A gente deu até uns beijinhos, umas bicotas que fazia tempo que a gente não dava. No meio do culto, irmão, e eu pregando, Elton. Eu pregando, os beijos rolando, Ludmila. Já pensou se a moda pega? Estou aqui pregando. Hein, Denilson, já pensou, pastor? O que é isso, querido? Um discipulador que quer fazer discípulo, as pessoas estão olhando detalhes teus. Como você trata teu pai, tua mãe, que hora você chega num culto, como você trata um obreiro, como é que você serve lá na rua para ajudar alguém a estacionar um carro, como é que você recebe na recepção. Sabia que as ovelhas, as pessoas que vêm hoje, elas reparam em detalhes. Coisa mais gostosa de ouvir, né, amor? É quando chega um casal, manda um zap para nós. Essa semana a gente fez um podcast, eu e ela, né, amor? Foi tão divertido. Por sinal, quem quiser nos seguir é no TV IA Conquista, Igreja Apostólica da Conquista. Segue a gente lá no YouTube, que tem podcast, tem live, é muito gostoso. E desde que não concorra com o horário do seu culto aqui. E aí eu recebi um zap lá. Ai, que casal lindo, vocês são apaixonados, né? Ah, deu para perceber, é? Tem um pessoal me olhando sério aqui, Elton, não sei o que houve. É a pandemia, será? Fala para o teu irmão, esse aí que vai te pagar, vai pegar um café, vai, vamos ver se sai um café pelo menos, vai. Fala assim, meu irmão, a sua vida faz discípulo. E levanta a mão agora e profetiza para ele. E eu profetizo e declaro que a sua vida já está fazendo discípulo. Tem gente te olhando na escola, tem gente te olhando no escritório, a tua família está te vendo, o teu vizinho está te enxergando, o teu irmão está te vendo, teu parente está te enxergando, você está fazendo discípulo já. E o que é fazer discípulo, pastor?
é você ajudar as pessoas a obedecer o que Jesus ensinou a fazer. E o que Jesus ensinou a fazer, meu irmão? É só você ler Mateus 5, 6, 7, 8. Lá Jesus vai dar toda a cartilha de como Ele quer que a gente viva. Perdoar. Ele vai ensinar sobre oração, sobre jejum. Ele vai ensinar sobre divórcio, sobre tratar cônjuge. Ele vai tratar tudo, está tudo na Bíblia. Quando a moça ali falou, Eclesiastes 11, lá ensina todo o manual de investimento, né, irmã? É isso mesmo, a Bíblia é completa, querido. A Bíblia é completíssima. Repete comigo bem forte, para encerrar. Número 1. Ai, que força. Número 1. Intimidade com Jesus. Número 2. Exerça a autoridade de Jesus. Número 3. Faça discípulos com a sua própria vida em Cristo. E número 4. Pegue a promessa para você. Qual a promessa, pastor? Estou sempre com você até o fim dos tempos. Qual é a promessa? Tem gente que fala assim, Jesus está comigo até a final dos tempos, Jesus está comigo até a consumação. Ei, entenda contexto bíblico, estou contigo até o final dos tempos enquanto você faz discípulos. Enquanto você estiver se movendo para fazer o que eu te pedi para fazer, pode contar comigo que eu estou com você. Aleluia, eu vou repetir mais para esse lado, que esse lado não me ajudou nada. Enquanto você estiver cumprindo a missão, fica tranquilo que eu estou com você. Não. Enquanto você estiver cumprindo a missão, eu estou com você. Enquanto você estiver fazendo aquilo que eu pedi para você fazer, que é fazer discípulo, eu estou com você até o final dos tempos. Levanta a sua mão direita, eu grito o meu nome, você grita o teu, Ricardo. Significa que enquanto eu faço discípulo, Jesus está comigo. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Jesus está no meio deles. Grita agora só as mulheres. E aonde Jesus está, pode esperar milagre, curas, ressurreição. Só os homens, milagres, curas, ressurreição. Só os apaixonados. Onde Jesus está? Onde Jesus está? Pode esperar tudo, porque Ele é Deus do impossível. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Hoje colocamos um pano de fundo. Amanhã eu quero te explicar as etapas de como fazer um discipulado. Não perde não. Amanhã às 9h30. Depois nós temos às 17 horas. Depois nós temos às 19 horas, 19h30. Temos domingo de manhã, que horas? Que hora que é domingo de manhã? Alguém sabe aí a programação? 9h30 e à noite? 18h30. Então veja, nós vamos nos encontrar várias vezes ainda. E nós vamos, inclusive amanhã eu quero dar oportunidade. Cadê? Olha lá, a programação. A abertura, louvor, palavra já está sendo agora. Amanhã, 9h30, boas-vindas, bate-papo, 10 horas, vamos fazer aqui um workshop. Eu quero falar com você a diferença entre pastoreio e discipulado e abrir para perguntas também, para a gente aprender juntos, tá? Aprender juntos. Aí à tarde nós vamos estar aqui com louvor, Bispa Débora também, uma palavra tremenda, à noite vamos estar junto. Domingo de manhã minha esposa de novo e à noite a gente fecha aqui. E o tema é entendendo o poder e o propósito do discipulado. Faz sentido tudo isso que eu te falei hoje? Quem é capaz de virar para o vizinho do lado, se ele estiver sorrindo, e explicar para ele os 4 pontos do fundamento do discipulado? Vamos lá, o primeiro, vamos lá, vou te ajudar, vai lá, pega o irmão aí. Primeiro, desenvolva seu relacionamento com Jesus. Segundo, use a autoridade de Jesus. Terceiro, faça discípulos com a sua vida. 4, tome posse da promessa. Eu estarei com você todo o tempo.
Vamos lá, de novo, vai lá, número 1, vai lá. Desenvolva o quê? Um relacionamento. Segundo, tome posse do quê? Da autoridade de quem? De Jesus. Terceiro, faça discípulos com a sua própria vida. Número 4, tome posse da promessa. Qual é a promessa? Ele está comigo em todo o tempo, enquanto eu faço a missão. Amém? Agora sai do seu lugar, pega alguém aí que você não falou ainda. Vamos lá, número 1. Qual que é o número 1? Qual que é o 1? Desenvolva um relacionamento com quem? Se não tiver relacionamento, adianta fazer discipulado? Não. Número 2, tome posse da autoridade de quem, querido? Jesus tem autoridade aonde? Só na terra? Só no céu? Onde Jesus tem autoridade? Em todo lugar Jesus tem autoridade. Aí, amém? Baseado nessa autoridade, ele fala para a gente fazer o quê? Qual é a missão da igreja? Qual é? Fazer discípulos, amém? Com a sua própria vida. O que é fazer discípulo? O que é um discipulado? É viver aquilo que Jesus falou para a gente viver. É para perdoar? Vamos perdoar. É para amar? Vamos amar. É para abençoar? Vamos abençoar. É para orar? É para orar. Vamos viver. Amém, querido? E 4, a promessa. Qual promessa? Levanta suas duas mãos agora, a promessa. E grita assim comigo, Ricardo. Seu nome, Ricardo. A promessa é que Ele promete que Ele vai estar com você enquanto você estiver cumprindo a missão. Jesus com a gente. Amém? Sobe aqui, Elton, só fazer um teatrinho rápido aqui. Sobe aqui, corre aqui, vem cá. Corre aqui. É tu. Esqueci o nome dele. Gustavo, corre aqui. Bonito. Cruzeiro ou Galo? Cruzeiro. Você não tem mais encontro com Deus aqui, não? Vira de frente para mim. Eu vou marcar um horário com agenda para estudar a Bíblia com o Elton, é isso? Até pode ser. Vamos estudar a palavra junto. O que é um discipulado? Eu tenho intimidade com Jesus. E quando eu tenho intimidade com Jesus, eu vou amar o Elton e o Gustavo. Eu vou amar, nós vamos falar amanhã sobre isso. E quando eu os amo, porque eu estou amando a Jesus, então eu vou amá-los. Eu vou falar para o inferno, olha, Jesus me deu autoridade, então no nome de Jesus, com a vida de Jesus, não o Ricardo não tem nada, mas a vida de Jesus, eu quero transferir para o Elton e para o Gustavo. E aí eu começo a fazer discípulo. O que é isso? Conversar com eles. Ele é solteiro? Quais são as lutas dele? Ele é casado? Quais são as dificuldades dele? E aí então nós vamos juntos, o Espírito Santo, a autoridade de Jesus. Qual é a promessa que nós temos? Que Jesus estará com a gente até o final dos tempos. Então, querido, tudo começa num relacionamento com o Espírito. Relacionamento com o Espírito para começar, e Ele com a gente até o final dos tempos para terminar. Ou seja, é o tempo todo começando e terminando. Por isso que Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Por isso que Ele é o princípio, e é por isso que Ele é o fim. Por isso que Ele é o primeiro, por isso que Ele é o último. Começa lá na Galileia e termina onde? Comigo até o final dos tempos, fazendo discípulo, transferindo a vida. Então fazer discípulo não é um modelo, fazer discípulo não é uma moda, fazer discípulo não é uma opção, fazer um discípulo de Jesus é uma missão da igreja, é um estilo de vida da igreja. Eu gosto, eu amo fazer isto. Tenho discipulado apóstolos no Brasil, tenho discipulado pastores, presbíteros, sou discipulado profundamente, porque eu quero crescer, eu quero cada dia mais ser parecido com Jesus. E daqui a pouco ele está recebendo tanta vida, Gustavo e o Elton, que uma das marcas de um cristão que Jesus ensinou é não ser egoísta. Então o que eles vão começar a fazer também? Discipular outros.
eles vão começar a discipular. Por quê? Porque uma das marcas de um discípulo é não ser egoísta, não é só receber para si e não entregar para os outros. Então isso vai gerando um redemoinho, uma espiral de crescimento, meu irmão. Daqui a pouco nós vamos ver cidades inteiras convertidas, cheias de Jesus. Você crê dessa forma? Crê? Então feche teus olhos, levante as tuas mãos e comece a adorar. Obrigado.